Bom dia, meu nome é Denise Martins, eu sou da turma 305 e faço parte do trabalho Entre a Infância e o Trabalho Escravo aqui no Maranhão, junto com Ellen Raquel, Juliana Goldin, Emanuele Magalhães, Graziele Gomes, Josiele Carneiro e Casey Daela. Mediante a isto, nós iremos abordar um pouco sobre como foi o trabalho escravo infantil aqui no Maranhão. Nos anos de 1900, era bastante comum que jornais e anúncios anunciassem a vinda de crianças escravos para o mercado de trabalho. A faixa etária mais comum entre essas crianças eram de 11 e 12 anos, mas em algumas ocasiões era até comum encontrar crianças de até 5 anos de idade desempenhando algum tipo de função. Nas descrições dos anúncios, eles informavam qual era o nome da criança, a sua faixa etária e qual era a sua profissão específica. Pegaremos, pois, como exemplo, Rita, uma criança negra de 11 anos de idade, solteira, costureira e com boa aptidão para o trabalho. Às vezes, havia algumas limitações de idade para o desempenho das tarefas, mas isso dependia das condições específicas de cada criança, quanto da posição de seus senhores. Esses fatores poderiam aumentar ou diminuir a idade para estabelecimento infantil no mercado de trabalho. Mesmo com pouca idade, as crianças já executavam alguns afazeres domésticos comuns. Uma mesma criança, dependendo da sua faixa etária, poderia também desempenhar outras funções. Ela poderia ser costureira, servente do trabalhador nas lavouras, alfaiate, rendeira, poderia engraxar os sapatos do seu senhor, preparar o banho, cuidar das ovelhas, enfim, ela não se restringia a apenas uma tarefa. No período do Brasil imperial e colônia, era comum que as famílias que não tinham condições financeiras de adquirirem escravos adotassem filhos de criação para suprir a pouca demanda de obra escrava. No entanto, a partir do século XVII, introduziu-se um novo pensamento a respeito das crianças. Enquanto na Idade Média a infância era cada vez mais restringida, ainda durante esse século, a criança começou a ser vista como o centro da família, aquela em que deveria zelar pela sua saúde e educação e receber os devidos cuidados. A partir da metade do século XVIII, a criança que até então era vista como um adulto de tamanho reduzido foi contemplada com um novo olhar. A infância é um estágio especial e vulnerável. Mas no final do século XIX, no contexto da consolidação do modo de sociedade burguesa, a criança passou a exigir cuidados e educação conveniente por parte das escolas e das famílias. Todavia, nada mudou para as crianças escravas, impedidas de desfrutar dos mesmos privilégios das demais crianças livres. Outro fator que constantemente era negligenciado às crianças escravas eram as separações do seu núcleo familiar devido às consequências das compras e vendas de escravos. Por mais que existissem certas leis que fossem contra tal separação dos pais de seus filhos, a execução dessas leis quase nunca ocorria de fato. Normalmente, os proprietários simplesmente ignoravam as leis ou, às vezes, encontravam formas de burlá-las. O adestramento das crianças. Quando as crianças eram compradas pelos seus proprietários, elas sofriam um tipo de adestramento. Isso ocorria por volta dos 12 anos. O adestramento tinha como objetivo torná-las adultos. Nesta idade, meninas traziam a profissão como sobrenome, por exemplo, Chico Palha, João Pastor, Ana Mucana e etc. O adestramento das crianças se fazia nas pequenas humilhações e grandes agravos do dia a dia. Houveram crianças escravas que, sob as ordens de meninos livres, tiveram que ficar de quatro e fizeram-se de bestas. Bofetadas e humilhações eram bastante comuns. Na lógica escravista, essas crianças deveriam ser adestradas para que, quando tivessem idade suficiente, pudessem servir como mão de obra. Oi, meu nome é Graziele. Eu vou falar sobre uma questão a respeito da lei contra a separação de criança e CAFA com menos de 12 anos de sua mãe, a chamada Lei do Ventre Livre. Essa lei estabelecia que, caso a mãe não fosse obediente e não desse conhecer ao seu filho, o proprietário tinha a permissão de ficar com a criança sob suas supervisões. O problema é que o ideal de mãe estabelecido pela lei naquela época era de uma mãe zelosa e cuidadosa. O mesmo padrão era para a mulher livre. Entretanto, o contexto em que estava o Brasil naquela época tinham alguma medida disciplinadora, como a vigilância de mulheres solteiras,
das casatas e concubinas eram intensificadas e isso tornava mais difícil ela manter a guarda de seus filhos. Em um determinado período, o proprietário tomaria a tutela de filho de escrava ou ex-escrava acabou se tornando algo bastante comum. Isso porque havia algum caso que o proprietário acabavam criando uma espécie de afeto pelas crianças e se tornavam de porta a tomar de conta e proporcionar educação e saúde a elas. Em outro caso, o que existia mesmo era o interesse por parte de algum proprietário pela mão de obra da criança. E como boa parte dessa criança não era órfã, de fato, o proprietário se comprometia a não fincar a mães da criança até que essa atingisse a idade de 12 anos. Nesse período, o destino dessa criança escrava era basicamente ter sido por juristas e tutores, que eram vistos como mais capacitados para tomar uma decisão em situação como essa. Era bem notável que havia quase uma disputa pela guarda dessas crianças escravas, o que também podia ser entendido como uma disputa pela mão de obra dela e ex-escravo. 13 de maio de 1888. Naquele dia, o Brasil criminalizava a prática do trabalho escravo, através da lei que ficou conhecida como Lei Áurea. Apesar de termos sido o último país a abolir a escravidão, esse fato foi um tanto marcante para nossa história, no entanto insuficiente, uma vez que ele não foi capaz de criar condições que possibilitassem a reinserção do negro na sociedade. Então, como única forma de sobrevivência, eles se viam obrigados a permanecer ilegalmente na propriedade em que eles já estavam. Parece até um absurdo pensar nisso, mas ainda hoje em dia, milhares de pessoas são atingidas por essa prática totalmente desumana no nosso território nacional, no que nós chamamos de escravidão moderna, que é uma expressão que designa as relações de trabalho em que as pessoas são forçadas a trabalhar sem remuneração, contra sua vontade e muitas vezes mediante a formas de intimidação, como detenção e violência. A Fundação Walk Free estima que um pouco mais de 160 mil pessoas no Brasil vivem sob a condição de trabalho escravo, o que representa cerca de 0,078% da população. O artigo 149 da atual Constituição brasileira afirma que submeter alguém à condição de escravo, seja por trabalho forçado ou jornada exaustiva ou qualquer outro motivo, pode sofrer reclusão de 2 a 8 anos e multa. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 40 milhões de pessoas no mundo sofrem com trabalho escravo, e 1 a cada 4 vítimas dessa prática é uma criança, o que significa que nós temos 10 milhões de crianças escravas no mundo inteiro atualmente. De acordo com o Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos, meninos negros são as principais vítimas do trabalho infantil. 5,8% dessa população, de 5 a 15 anos, desenvolve algum tipo de trabalho no Brasil. Entre meninas negras, a taxa de ocupação da mesma faixa etária é de 2,9%. Entre as crianças brancas, a taxa é ainda menor. O trabalho infantil é, segundo a legislação brasileira, a realização de atividades com ou sem finalidade lucrativa, remuneradas ou não, realizada por crianças ou adolescentes com idade inferior a 16 anos, o que é proibido por lei, ressalvada apenas a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independentemente de sua condição ocupacional. O trabalho infantil negro se trata também de uma herança da escravidão, pois ela é intensamente permeada pelo racismo estrutural, visto que pessoas negras libertas não tiveram inserção ao trabalho e muito menos acesso a seus direitos. Assim, na busca por sobrevivência, crianças e seus pais eram submetidos a atividades não muito diferentes ao trabalho anterior, que era o trabalho escravo, e isso gerou um ciclo que se espalhou por todo o país e que é muito difícil ser quebrado até hoje. O trabalho infantil afasta milhões de crianças e adolescentes das escolas, comprometendo assim o seu desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. A Constituição brasileira diz no artigo 4º que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. No artigo 53, tem-se que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O artigo 60 dispõe que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Porém, há condições que impedem a aplicação dessas normas, pois no Brasil, a pobreza, juntamente com a desigualdade social e a má administração pública, impedem a execução dessas normas, permitindo que milhões de crianças e adolescentes trabalhem. É um número bastante reduzido em comparação com o percentual de crianças escravizadas no passado, mas as práticas não se diferem muito. Mediante ao fato de que o trabalho infantil tem por consequência grandes prejuízos à saúde física e mental de uma criança, muitas vezes irreversíveis, ao desenvolvimento e expor a vida dela ao perigo, criou-se o projeto de lei 4455 de 2020, que dispõe punir quem submeter a criança ou adolescente ao trabalho perigoso, penoso e insalubre. A pena prevista é a reclusão de 1 a 4 anos e multa, valendo também para quem agenciar, coagir ou intermediar a participação de criança ou adolescente. Essa lei seria uma ferramenta a mais para o combate à exploração infantil, visto que a legislação é insuficiente e incapaz de impedir o trabalho de 2,7 milhões de crianças e adolescentes.